Capitães da Areia retrata a vida dos meninos que sobreviviam nas ruas de Salvador na época de 1930, em um Brasil marcado pela desigualdade, pelo abandono e pela violência social. Buscamos aprofundar o contexto histórico da obra, destacar condições que moldaram a realidade desses jovens e mostrar como a narrativa de Jorge Amado evidencia problemas que ainda permanecem no país. O que esse tipo de projeto traz de positivo para a escola? Na verdade, traz libertação, né, para o estudante, né? Vai aguçar o espírito crítico do estudante para ler, para aguçar no mundo da leitura e da interpretação. Você acha que o livro ainda tem poder de conscientizar os jovens? Com certeza, através da literatura, nossos jovens vai realmente abrir a mente para estudar, interpretar, para ver o mundo de outras formas. Se pudesse resumir Capitães de Areia em uma palavra, qual seria? Sobrevivência. Através da literatura, você ter um arcabouço de narrativas. Essa literatura, ela consolida a seu escrever. Então, é importante nesse sentido de você ampliar, né, a sua visão de mundo. Qual a importância de trabalhar livros como Capitães de Areia dentro da escola? Toda a obra literária, né, o trabalho com a literatura brasileira ou literatura internacional é muito importante para desenvolver a questão da interpretação de texto, né, o vocabulário, pensamento crítico, argumentação, e uma obra tão importante como essa, né, de um autor tão consagrado. Então realmente é muito importante, é válido e com certeza desenvolve habilidades e competências extremamente necessárias para os nossos estudantes. Como você vê a forma que Jorge Amado retrata as crianças abandonadas? Primeiramente, é bom entender como é que o Jorge Amado vai fazer a criação dessa obra. Ele primeiramente vai fazer ali uma coleta de relatos, ele vai de fato procurar os pescadores, essas comunidades periféricas, e ele vai fazer anotações para que ele crie então os personagens. Então, quando nós conhecemos os Capitães da Areia, primeiro eu tenho que lembrar que o Jorge Amado é um homem branco de uma determinada elite que vai falar sobre a classe periférica. E obviamente isso vai ter uma diferença também. É o olhar do homem que tem determinados privilégios sobre uma comunidade, sobre um grupo que não tem esses privilégios. Ali a gente conhece um grupo de mais ou menos 100 crianças desamparadas pelo Estado, pela família, e também tem a lógica, né, a colocação ali de que essa sociedade baiana, a elite baiana, considera eles como pragas, como insetos que devem ser aniquilados, que devem ser inclusive extintos da sociedade, justamente porque não são úteis a eles, apesar de serem crianças. Só que aí eu tenho que fazer uma colocação com vocês, né? Se eu estou pensando numa obra que foi escrita em 1937, inclusive proibida pelo governo Vargas, né, queimada em praça pública, já mostra que ela é muito boa. Mas mostra pra gente também que em 1937 eu não tinha a mesma concepção do que é uma criança e do que é um adolescente. Então, aquela era a visão que se tinha naquele período. O que um estudante, né, no caso, uma criança e um adolescente que estudava, de onde ele era, né, a qual local ele pertencia, a uma elite. Aquele que não tinha essa possibilidade, normalmente era o marginalizado, que é quem nós vamos conhecer ali com a figura do Pedro Bala, do Pirulito, do... Volta Seca, lembrei, Volta Seca, e também do meu preferido, que é o Sem Pernas. Então a criança ali naquele cenário vai ser retratada como mais um que está à margem da sociedade, né? Mais um degradado. Se fosse para passar uma lição desse livro para os alunos, qual seria? Revolte-se. Brincadeira. Trazer a ideia de que nós temos que nos revoltar sobre esses discursos que vão vigorar em sociedade. O livro começa de uma forma epistolar, começa com cartas. E nós vamos ter ali a voz dessa elite baiana falando sobre os Capitães da Areia e a própria imprensa, né, ali a partir das reportagens. E os meninos vão ser colocados sempre como algozes a partir de quem fala. Quando eu tenho uma figura de poder social falando sobre os capitães, eles são imprestáveis, eles são um bando e logo, né, não são úteis para a sociedade. Quando eu tenho a classe
periférica falando deles, eles não são isso. Pelo contrário, eles são colocados como crianças, como adolescentes, como aqueles que precisam de ressocialização, como pessoas que precisam de um amparo e que não os têm. Que não tem, logo a criminalidade, logo a violência, vai acabar captando essas crianças, que é o que acontece hoje na contemporaneidade, que inclusive é a pergunta que vem a seguir, né? Se eu paro para pensar na representação desses meninos que são abandonados pelo Estado e pela família, dá para eu criar um elo com o Estatuto da Criança e do Adolescente que só surge na década de 1990 e que vai promover ali uma reflexão sobre quais são os direitos, né, desse determinado público menor de idade e quem é que deve, de fato, cuidar, que aí vai ser justamente um papel dividido a todos os cidadãos. Professora, como foi escolher esse livro para o projeto? Bom, a escolha desse livro, ela foi feita, não foi feita por mim, foi feita pelos estudantes, que foi muito mais interessante para mim a escolha sendo feita por eles. Eles que são os protagonistas, eles é quem tomaram a frente da minha eletiva e escolheram esse livro, essa obra, como nossa inspiração, né, para as nossas produções e para as nossas leituras. O que chamou a atenção na organização desta proposta? A iniciativa dos meninos. Eu sempre digo que eu chegava na turma e sempre dizia que eu era muito sortuda, porque eu tinha ficado com os melhores estudantes na minha letiva. E eles fizeram um trabalho magnífico, eles fizeram essa organização, eles se empenharam bastante. Isso para mim foi o que mais chamou minha atenção nessa organização. O que mais te emocionou no livro? Eu acho que o que tem de mais emocionante ali é o contexto por trás, porque não é uma história fictícia. Quer dizer, apesar de ser, é uma coisa que é real também. É a realidade de muitas pessoas daquela época e talvez até hoje tenha crianças daquela situação. E é uma comunidade que é viva, né? Não é uma coisa que foi inventada, criada, uma coisa assim, com outro sentido. É uma coisa que dá pra gente encaixar na nossa realidade e tentar perceber a perspectiva de outras pessoas. Qual foi a parte mais difícil de organizar esse trabalho? A parte de conseguir conciliar os grupos, de conseguir ver as pessoas para fazer o grupo e as pessoas interagirem em fazer o grupo. O que quer que as pessoas entendam quando assistirem o documentário? Que a vida dos personagens de Capitães de Areia não eram tão fácil quanto eles acham e que o documentário ele mostra uma forma e diferentes versões de cada pessoa.